vamos dar uma olhada no Safra Galileu e o seu histórico desde a criação, tá? A gente vai entender que ele é um fundo que tem volatilidade, assim como o macro, mas ele tem uma estratégia um pouco diferente, né? Ele tem impactos diferentes, gestão diferente, e aqui a gente tem um fundo que passou por crise de 2008 para 2009, ali ele pegou meio que o start da crise, aí na sequência a recuperação, e desde então um fundo aí de quase de 11 anos, quase 12 anos, vem apresentando um retorno de maneira consistente na curva de longo prazo. Se nós compararmos com o CDI, ao investir no CDI, a pessoa teria ganho 181,7% nesse período, enquanto no Safra Galileu, no mesmo período, a pessoa teria ganho 371%. E a gente vê que no longo prazo é uma máquina de fazer dinheiro, né? Então, fica a dica, bons produtos você compra para botar na carteira, confiar no gestor e deixar o tempo passar. O que eu gosto muito de ver em fundo multimercado, tá? Eu gosto de ver qual é a estratégia e ler as cartas dos gestores. Então, todo mês a nossa mesa de investimentos lê a carta do gestor e acompanha as estratégias de cada um dos produtos, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem um desenho de qual é a estratégia do Safra Galileu. É uma estratégia de administração ativa na alocação dos recursos, que atua nos mercados de juros, câmbio, bolsa, e também utiliza instrumentos de derivativos para hedge, posição e alavancagem de sua carteira. Então, o que acontece? Quando vem um baque desse tamanho na bolsa, com uma queda de 30%, 40%, e a gente vê um fundo como o Safra Galileu perdendo apenas 0,68 no mês, né, estando no 0 a 0 no ano, significa que as estratégias de hedge, de proteção do fundo funcionaram. Significa que ele, por mais que ele tenha uma exposição hoje em mercado de renda variável, em bolsa, em câmbio, etc., o composto das estratégias acaba auxiliando na estrutura, protegendo as carteiras em momentos de estresse. Então, é para isso que serve a parte de hedge, né? E aí ele ainda pode operar nos mercados de juro, que é o que a gente fala bastante aqui do DI futuro, e também em outras modalidades como câmbio e renda fixa, etc. Tá? Ele é destinado a investidores que têm um perfil mais arrojado. No entanto, o perfil conservador, se tiver interesse em entrar um pouquinho nessa seara dos mercados que tem mais volatilidade, que tem um pouco de risco, mas não quer entrar em bolsa, não quer entrar diretamente em ativos com muita vol, muito sobe e desce, que você tem medo de perder dinheiro, você pode botar um pedacinho da sua carteira num produto como esse. E aí você consegue diversificar adequadamente a carteira, tendo aí uma gestão ativa, onde você vai operar mercado de câmbio, de juros, de ações, tudo numa proporção controlada, contratando um gestor especialista e renomado, com anos aí de casa e carreira, né, que demonstram a trajetória do fundo ao longo do tempo, para cuidar desse teu capital. Ou seja, eu entrar em fundos de investimento significa que eu estou profissionalizando a gestão do meu capital em troca de pagar uma taxa de administração. E eu estou também diversificando o meu capital de forma muito mais ampla do que se eu fizesse por conta. Então, eu tenho aqui o nosso Safra Galileu, um excelente fundo, e eu quero investir, eu tenho R$50 mil. Ao invés de eu montar uma carteira bem ampla, eu vou comprar esse fundo que tem uma carteira, uma gestão muito mais profissional do que eu vou conseguir fazer e muito mais bem diversificada, que vai proteger a minha carteira nos momentos de estresse e que vai tentar oferir um bom lucro ao longo do tempo. Tá? E isso se aplica, pessoal, a todo e qualquer fundo multimercado bem gerido. Então, quando a gente fala de fundo multimercado bom, a gente não olha a cota
no histórico, a gente vê qual é a relação com a realidade e quem é o gestor, porque aí a gente consegue entender qual a capacidade desse gestor de entregar resultado acima do esperado ao longo do tempo. Então eu estou pegando um cara que é muito bom no que faz e eu estou botando fé nele quando ele está de graça no mercado, tá? Eu gosto de fundos que são muito bem geridos e que, porventura, tenham apanhado ou o momento seja ruim para ele. Então, o Safra Galileu é um fundo que eu sempre gostei e quem é meu cliente sabe que poder entrar nele agora, para nós é uma verdadeira alegria, tá bom?